Olá, meu nome é Jorge Nunes, faço parte da Igreja dos Irmãos da Argentina, a qual faz parte da Aliança Internacional Caris, uma confraternidade evangélica com igrejas e obras missionárias em mais de 30 países. Eu queria, nestes minutos, te propor fazer algo muito pouco original, realmente. Porque seguramente você, igual que eu, igual que milhares e milhões de pessoas no mundo, estão pensando e refletindo, fazendo muitas perguntas sobre esta pandemia do coronavírus que estamos experimentando neste tempo. Quando estávamos começando a quarentena, aqui na nossa casa, com a minha esposa, ela me fez uma pergunta muito simples. Ela me falou: como tu estás te sentindo com essa situação? Como estão as tuas emoções diante disso que estamos vivendo? E o primeiro que veio à minha cabeça, e honestamente não sei bem o porquê, foi pensar: me sinto privilegiado, sinto o privilégio de ser parte, para bem ou para mal, falando de alguma forma, de um fato que nunca se viveu na humanidade, de uma magnitude tal que nunca havíamos visto e que dificilmente, ao menos nós, voltaremos a ver. Esta pandemia teve um começo quase silencioso, mas, assim como teve um início, terá um final, e quando chegue este momento, esta pandemia passará a ser nada mais que um pequeno ponto na linha da história da humanidade desenhada por Deus. E digo linha da história porque para muitas pessoas a história é como um círculo monótono, uma história que vai e vem e que se repete quase perpetuamente. Esta é a ideia que refletia o autor do livro de Eclesiastes na Bíblia, no capítulo 1, versículo 4 e 9. E se você me permite, vou ler literalmente. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Esta é a visão circular do escritor bíblico em um tempo de pessimismo e tempo de ceticismo para ele. Entretanto, a história da humanidade, Deus desenhou como uma linha que tem um princípio e tem um fim, uma linha que tem um Gênesis e que tem um Apocalipse. É uma linha que ao longo da qual foram produzidos e se produzem e produzirão fatos catastróficos para a humanidade. Agora, uma primeira pergunta que eu quero compartilhar com você neste curto vídeo é: quais são os elementos comuns que tem cada um destes fatos? Qual é o ponto comum que tem cada uma destas catástrofes e tragédias que tem sofrido e sofrerá a humanidade? Por exemplo, o que tem em comum as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito para libertar seu povo Israel com a praga ou com a pandemia do coronavírus do século XXI? O que tem a ver o dilúvio da época de Noé, um fato histórico e comprovado geologicamente, que destruiu toda a humanidade, exceto a família de Noé? O que tem a ver a tragédia com o tsunami de 2004 em Indonésia, que ceifou vida de quase 250 mil pessoas?
Que tem em comum a invasão dos caldeus permitida por Deus, que levou ao extermínio de grande parte do povo de Israel? E tem mais, o remanescente foi levado cativo para a cidade de Babilônia. Que tem em comum este extermínio com o extermínio do século XX do povo judeu, ou de uma grande parte do povo judeu? Ou como, por exemplo, o genocídio armênio. O que tem a ver as duas guerras mundiais com as duas bombas atômicas incluídas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, e com a tremenda e imaginável guerra do Armagedon, que está profetizada no livro de Apocalipse na Bíblia? O que tem em comum entre si estas tragédias? O que tem em comum estes desastres que sofreu a humanidade? Um tempo atrás, o pastor Delitrium, conhecido pregador e conferencista argentino, dizia que a história da relação entre Deus e o homem é a história de alguém que está tentando permanentemente se comunicar, de se colocar em contato com o outro. A história da humanidade é a história de Deus tentando se comunicar com o homem e com a mulher. E ele dizia, às vezes Deus sussurra, às vezes Deus fala e às vezes Deus grita. E sinceramente eu posso te dizer algo que estive pensando, é que através destas catástrofes, destes desastres, deste estado, está gritando, tentando se comunicar com a humanidade. E o que é que ele está tentando comunicar? Sem dúvida nenhuma, muitas coisas, mas peço que me permita te mencionar duas que têm vindo na minha mente. Em primeiro lugar, que somos vulneráveis, que somos pessoas frágeis, ainda que muitas vezes temos a tendência de pensar ao contrário. Somos pessoas frágeis. 1 Pedro 1:24 na Bíblia. Todo homem é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e a flor desaparece, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Todos somos igualados diante de Deus na nossa fragilidade. Por estes desastres, por estas pandemias, por estes fatos que mencionamos anteriormente. Uma conta bancária com boas economias ou uma posição de poder político ou social não nos exclui, não nos dão fortaleza, não nos dão imunidade diante das catástrofes ou diante da pandemia. Quem iria pensar que potências mundiais como a China e Estados Unidos chegariam a estar hackeadas por um vírus como este? Como poderíamos pensar que países de primeiro mundo como Itália, Espanha, Suíça são tão vulneráveis como países como o nosso, Argentina, Brasil, Filipinas ou México? Somos vulneráveis e Deus está tentando nos comunicar através destes eventos. Em segundo lugar, creio que Deus está tentando nos dizer: eu sou soberano. Poderíamos dedicar muito tempo debatendo sobre se Deus ordenou ou permitiu esta pandemia, se isto é um juízo ou se isto é um castigo. E ainda poderemos pensar como algumas pessoas pensam.
Deus se esqueceu de nós. Deus está longe. Deus não tem nada a ver com a humanidade. Entretanto, Deus está. Ele está nos dizendo: eu sou soberano, eu sou autoridade suprema, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Deus incompreensível, que você não pode alcançar e entender, mas que está aí. Diz Romanos 11:33. Que profundas são as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão incompreensíveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Sobre quem temos depositado a nossa confiança? Esta é a última pergunta que quero te deixar. Sobre a vulnerabilidade humana ou sobre a soberania incompreensível, mas inabalável do nosso Deus.